Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza com vocês? Aqui vos fala Luciano Borba, engenheiro de dados da Eletrobras, certo? Estou aqui para apenas documentar, certo? Fixar melhor o conhecimento sobre uma ferramenta que eu estudei um pouco agora durante um período anterior a esse vídeo, certo? Como eu sempre falei, já falei em alguns vídeos, tem na descrição do meu canal. O canal aqui é uma documentação do meu aprendizado e quem sabe ajudar alguém nesse processo, certo? E na documentação de hoje, no aprendizado de hoje, certo? Eu vou trazer um pouquinho da ferramenta Apache Beam, certo? O que é a ferramenta Apache Beam? Eu estou estudando, por que eu estou estudando a ferramenta Apache Beam? Eu estou vindo da ferramenta Apache Beam porque eu também quero usar o Dataflow, certo? Do GCP, que é baseado no Apache Beam. Então, por isso, eu estou indo ali para o Apache Beam, certo? Este é o meu processo. E antes de Luciano vir aqui falar sobre o que é o Apache Beam, eu acho melhor alguém muito mais inteligente do que eu trazer essa informação. E esse alguém vai ser o Copilot da Microsoft, certo? O que é o Apache Beam? Basicamente é um modelo de programação unificado que permite processamento de dados em lote e também streaming, certo? Foi desenvolvido para facilitar a criação de pipeline de dados, certo? E aqui ele traz execuções como Apache Flink, Apache Spark e Google Cloud Data Flow, certo? O conteúdo que eu venho estudando aqui para trazer esse vídeo de hoje, certo? Foi o conteúdo do Cássio Borba, certo? É o curso lá que tem dele da Udemy e é o curso que eu assisti para estar aqui, não assisti completo, mas assisti boa parte dele para estar aqui e documentar um pouquinho desse meu aprendizado. Eu sempre gosto de usar o método OIA, certo? Que primeiro eu observo, segundo eu interpreto e terceiro eu aplico, certo? Então eu estou observando, interpretando e logo mais eu vou estar aplicando para fortalecer esse meu conhecimento. Fica a dica aí para vocês dessa metodologia, certo? Como funciona o Apache Beam? Ele funciona através de pipelines, p-collections, transformações e runners, certo? Basicamente, você cria uma pipeline e você cria coleções de etapas, que dessas coleções elas vão seguir etapas, certo? E essas etapas você vai poder processar essas etapas em paralelo ou não, certo? Basicamente, assim, falando de uma forma bem grotesca, aí é isso, certo? Então, ele aqui dá alguns exemplos de passo a passo. Ele lê os dados de venda, ele filtra os dados de venda, ele agrupa esses dados e ele grava os resultados em algum outro local, certo? Só para desmistificar aqui, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, um pouquinho da aula aqui, ó, do Cássio, tá? Tô trazendo isso aqui porque todos esses arquivos estão em um repositório público do mesmo, certo? Vou deixar o link do curso, o link do repositório dele, do próprio, na descrição, como também o link dele do LinkedIn, certo? Se você não conhecer, segue, mas dificilmente eu acredito que você vai chegar aqui sem conhecer ele, certo? Então, basicamente, aqui eu começo fazendo a instalação aqui, certo? Ele vai reclamar aqui porque eu estou usando o ambiente do Google Colabora, certo? Ou Colab, certo? E ele reclama que de algumas coisas não estão devidamente atualizadas para eu poder usar, certo? Mas basicamente é isso, ó. Eu crio uma pipeline, crio uma collection, certo? E executo ela. Basicamente esse é o processo do Apache Beam, certo? E aqui ele trouxe vários passo a passos com várias funções, certo? Por exemplo, aqui eu criei a collection, eu chamei ela de voo, certo? A pipeline eu chamei de P1, certo? E basicamente a função é o quê? É ler a partir de um comando de texto, a partir de um texto, não um comando de texto, mas a partir de um texto propriamente dito, certo? E aqui eu passo o caminho do arquivo, onde ele vai ler o arquivo de texto, CSV é um arquivo de texto, certo? Aí aqui tem outros reads, certo? Por exemplo, read from Parquet, read from BigQuery e vários outros reads, onde ele pode ler várias fontes e vários tipos de arquivos, certo? Aqui ele usa o map para poder realizar alguma função linha a linha. E para isso ele usa o Lambda, certo? Do Python. Se você não conhece sobre Lambda, estude conceitos de Python, certo? Às vezes a galera quer cair de paraquedas no Pandas, no NumPy, no DuckDB, em várias outras bibliotecas do Python, do TensorFlow aí, mas não sabe a base do Python, certo? Então é importante aqui, meio que eu estou criando uma função aqui,
certo? E vou splitar os dados. Basicamente é isso. Ele vai procurar esse separador e sempre que achar ele vai splitar esse dado aí, esse dado, certo? E aqui ele traz essa função map para quê? Para printar, que seria tipo um print do Python mesmo, da informação. Uma coisa interessante que eu achei é o uso do pipe aqui, para meio que dar passo a passo cada execução, certo? Aqui. E aqui eu peço para ele executar a pipeline, certo? Quando eu uso o ambiente GCP, ele meio que mostra aquela DAG ali, similar a quem conhece o iFlow, por exemplo. Certo? Posso, tá, gente? Não tá falando das melhores práticas, do melhor da ferramenta, mas eu estou tentando apenas documentar um pouco do que eu aprendi, certo? Para fixar melhor aqui na minha mente e quem sabe ajudar um de vocês aí nesse processo, certo? E aqui ele printou aqui os dados que estavam presentes nesse arquivo CSV, certo? Aí ele mostra aqui que é possível criar tuplas, listas, dicionários, certo? Então ele tem esse bin create aqui. E dentro do parênteses aqui eu posso colocar o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai criar, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a mesma coisa do anterior lá. Eu vou ler o arquivo ali com a opção Read from Text. Vou splitar aqui usando o bin map. E ó, bin IO write to text. Eu vou escrever esse arquivo de volta. Eu vou fazer uma saída, né? Então, basicamente, read from alguma coisa. Eu vou ler a partir de alguma coisa. E write to alguma coisa, eu vou escrever em algum lugar. E aí eu posso, assim como na leitura, na escrita, eu posso escrever em vários locais também, certo? Então, isso vai ajudar bastante no nosso dia a dia, certo? E aqui, execute, ele vai executar até finalizar essa pipeline, certo? E aqui ele vem dando, ele mostra depois nas outras aulas a diferença do map do flat map, certo? Map é como ele vai fazer aqui, ele vai fazer linha, né? Vai splitar linha, por exemplo, certo? Já nesse flat map, ele faz tudo em uma única coluna, certo? Então aqui ele dá um exemplo aqui, eu estou salvando, por exemplo, esse dados de voo aqui em voos, certo? Que está aqui esse resultado, certo? Ele separou linha aqui, certo? Já nesse caso aqui, ó, de poema, ele vai pegar, ó, aqui esse poema, que é um texto aqui, certo? E ele vai separar esse texto a partir de um espaço, certo? E com esse espaço, ele printa aqui, cadê? Não, eu chamei de resultado, né? E aqui, ó, ele vai, ó, fazer aqui, ó, em uma única coluna, todos esses dados, certo? Basicamente, pelo que eu entendi, essa é a diferença entre essas duas funções, certo? Aí tem o bin filter, que ele vai aplicar uma função de filtro, certo? E as funções, ele trouxe sempre o uso do lambda. Então, meu que lambda records, que seria registros, certo? Quando o registro do terceiro índice, certo? Por exemplo, lembra que o Python começa a contar do zero, ó. 0, 1, 2, 3. Quando o terceiro índice aqui for igual a Alex, certo? Ele vai filtrar quando for igual a Alex. Eu só quero que mostre esses. Então é aqui, ó, bin filter, certo? Seguido sempre o mesmo passo a passo. Estou lendo read for text, estou lendo o arquivo de texto, estou fazendo map, splitando esses dados, separando as colunas através das vírgulas, que é o separador aqui. Se fosse ponto e vírgula, eu colocaria ponto e vírgula, certo? Filtrando através de uma função lambda, certo? E printando. Aí aqui, ó, ele já faz isso sem uma, como é que eu posso dizer? Isso é uma função lambda, certo? Sem um filter aqui. Não, com filter, mas sem o lambda, certo? Aqui eu crio uma função, ele criou uma função, chamou de encontrar palavras, certo? Ele vai jogar aqui, ó, encontrar palavras. Por quê? Porque ele já está capturando automaticamente aqui. Então não precisa tipo colocar no Python aqui, como eu colocaria normalmente, alguma coisa aqui, certo? Ele meio que já entende que um é dependente do outro aqui. Ele faz a mesma coisa, certo? Parece filtrando apenas através dessa lista aqui. Eu tenho uma lista que eu passo os valores 4 e 1. Ele salva esse resultado nesse resultado 2. Então ele pega o poema e salva em uma única coluna, certo? Apenas
as palavras que tem. Se ele salve uma coluna que salve uma coluna que é o flat map. Certo? Resultado 2 aqui, ó. Só salvou 4 e 1 porque são os nomes aqui que eu coloquei, as palavras, né, que eu coloquei aqui na lista, né? Eu não, né, que o Mestre Cássio aí colocou. Certo? Aí tem um flatten, certo? Basicamente o flatten ele tá unindo ali tudo, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 tuplas com nomes, certo? E eu crio essas collections aqui, ó, através do Bean Create, certo? Eu criei a collection 1, criei a collection 2, criei a collection 3 aqui, collection negros, brancos e índios. E aqui em pessoas, ó, eu faço o que? Eu criei uma collection com o nome pessoas e, ó, eu dou um Bean Flatten, ou seja, eu unifico todas elas. Então, em pessoas aqui, ó, quando eu venho em pessoas aqui, tá todo mundo junto aqui, certo? Uma forma aí de unificar as coisas. Aí tem esse combine, né, per key, certo? Isso aqui vai lembrar muito o uso do group by, certo? Então, basicamente, sigo o mesmo passo a passo, read from text, map, para splitar aqui os dados por vírgula. Filtro aqui, quando no oitavo índice for maior do que 0, basicamente esse índice aqui é o tempo de se o voo está atrasado ou não. Se for negativo, o voo saiu adiantado. Se for número positivo, esse voo saiu atrasado x-time, certo? Então ele cria um key value aqui, o que é que ele faz? Ele faz um map aqui, aí ele faz um lambda, que ele só vai pegar, ó, essas duas colunas. A coluna de índice 4 e a coluna de índice 8, que ela seja inteiro, ó, ele passa aqui, ó, certo? Inteiro, int, ó, o int do Python seja inteiro, tá? Ou seja, ele pega um key, que vai ser o registro 4 aqui, e um value, que vai ser o índice 8 aqui, certo? E aí ele faz, ó, um combine por chave e chama a função sum, que é a função de soma do Python, certo? E printa aqui, ó, e aqui ele vai trazer, ó, os aeroportos e o tempo de voo atrasado. Aí aqui é um count per key, que é como se a gente usasse no SQL o group by e o count ali junto, certo? Então ele meio que conta aqui os aeroportos e quantos voos atrasados tem em cada um deles. E aqui é interessante, ó, que ele nesse call group by key, certo? Ele meio que ele tem aqui, ó, as duas collections aqui, certo? Ó, tem essa collection aqui e essa. E nessa terceira collection eu, ó, crio um dicionário, né? Eu não, o Cássio criou um dicionário, certo? Trazendo os dados, ó, de atraso e os dados de tempo de atraso. E aqui eu dou o group by key. E ele meio que agrupa, faz o join ali entre esses dicionários, certo? E traz aqui, ó, já a informação, ó. No aeroporto Lex aqui, ele tem 5 voos atrasados. E o tempo de atraso total foi de 94 minutos, certo? Já nesse JFK aqui, são 4 voos atrasados e tem 220 minutos. O que ainda me deixou um pouco confuso, mas também muito amplo. Certo? Até que é um pouco confuso, que é muito amplo, foi essa função Pardue, certo? Como ele mesmo fala, são funções mais customizadas, onde a gente pode criar classes e colocar aqui essas bean do functions, e aí a gente pode criar funções aqui dentro, a limite da nossa imaginação e habilidade do Python, para aplicar ela dentro dos nossos collections. E assim a gente pode paralelizar a parada, abstrair código, porque através de funções a gente não vai precisar repetir os mesmos tipos de filtro, que foi o exemplo que ele usou aqui, certo? A gente vai poder criar uma função de filtro e se ela for repetidas vezes utilizada, a gente só chama essa função, certo? E para não alongar o vídeo é mais ou menos isso. Aqui tem a documentação do Apache Beam, certo? Se você quiser procurar aqui, ó, tem um passo a passo para o aprendizado de você. É uma das etapas que eu vou fazer. Se vocês acharem interessante, eu grave também esse passo a passo, eu posso estar gravando, certo? Porque é bom, porque vai me ajudar a fixar ainda mais esse conteúdo, certo? E é isso, gente. A ideia aqui é só demonstrar um pouquinho da ferramenta e documentar um pouquinho do meu aprendizado com uma Apache Beam. Agradecer ao Cássio pelo conteúdo aí que ele disponibilizou para a gente, certo? Para a gente consumir e aprender. E agradecer a você que está inscrito no meu canal, que está aqui dando um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo, tá bom? Então, desejo muito sucesso a todos
e até a próxima.